Agora sim. Olá, bom dia, bom domingo a todos. Estamos mais uma vez juntos aqui no canal Aprendiz do Evangelho e hoje nós chegamos a mais um capítulo 31 do livro Roteiro, né? Mas antes, como sempre, peço o favor para vocês se inscreverem, deixarem o like, ativar o sininho de notificação, ajuda muito, né, o YouTube entender que o canal traz alguma relevância e distribui para mais pessoas, né? E uma novidade para vocês. Opa, deixa eu remover isso daqui. Pronto. Agora sim. Todas as quintas-feiras, agora, a partir das 21 horas, eu e mais 3 amigos, né, fazemos um podcast no YouTube, que é o podcast Despertando Consciências. Sou eu, o Silvio, o Newton Júnior, tudo pela batuta do José Ferro. É gravado no estúdio lá do Lar Seara de José, lá Espiritual Seara de José, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Então a gente conta com a presença de vocês no chat para mandar mensagens, perguntas. E nesta quinta-feira teremos, né, o nosso querido Vida Santos. E o tema é perdas de entes queridos, como superar. Eu conto com a presença de todos nessa próxima quinta-feira, a partir das 21 horas. O link do canal vai estar na descrição desse vídeo aqui, mas é fácil de você procurar, porque é só você procurar pelo JM Vídeos, né, ou Lar Espiritual Seara de José nas redes sociais, tá bom? Bom, dito isto, né, vamos ao capítulo de hoje, que é o 31, de título Desajuste Aparente. Então vamos à leitura e breves comentários, né? Há quem afirme que a doutrina dos espíritos é viveiro de crentes indisciplinados pelo excesso das interpretações e pelo arraigado individualismo dos pontos de vista. Outros proclamam que a nova revelação desloca a vida mental daqueles que a esposam, compelindo-os à renunciação. Tais enunciados, porém, não encontram guarida nos fundamentos da verdade. Então, aqui, nesses 2 primeiros parágrafos, Emmanuel nos traz que nós somos, quem se guia pela doutrina dos espíritos, são crentes indisciplinados pelos excessos de interpretação. A nossa doutrina, a gente sempre fala que é uma doutrina raciocinada, então nós raciocinamos em cima dela. A partir do momento que você usa o teu raciocínio, é provável que em determinados assuntos tenhamos interpretações diferentes. Por isso que nós sempre temos que nos agarrar, né, à luz da doutrina nos livros do Pentateuco Espírita, por exemplo, do Allan Kardec, ou obras subsidiárias, para que a gente não possa cair no risco, né, de interpretações das mais frívolas, vamos usar um termo aqui, das mais malucas possíveis, né? Aqui diz também que quem esposa nessa nova revelação são compelidos à renunciação. A renunciação, no caso, talvez ele queira dizer aqui, isso aí é uma interpretação minha, à vida material, ou ao dia a dia. Não. Tem inclusive um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se O Homem no Mundo. Eu recomendo que todos leiam. E lá ele deixa bem claro que você tem que olhar para o alto, sim. Você tem que pensar na sua vida futura, sim. Mas é aqui que você vai trabalhar essas situações do dia a dia para que você coloque à prova todos os aprendizados, todos os ensinamentos que você tem na doutrina, lendo a doutrina, ou até, como disse Jesus, sois Deus, né? Quer dizer, tens a lei de Deus dentro de vós, então nós sabemos o que é certo ou errado, e é aqui que nós colocamos em prática. Jesus também falou, né,
dar a Deus o que é de Deus e a Mamon o que é de Mamon, né? O que é da terra, é da terra. Não significa que você tem que abrir mão do trabalho ou do rendimento. Você tem que se vestir, você tem que se alimentar, né? E como dizem, como todos dizem, é no contato diário que nós treinamos e nós colocamos em prova o que nós aprendemos. O Espiritismo, naturalmente, amplia os horizontes do ser. A visão mais escura do universo e a mais alta concepção da justiça dilatam na mente a sede de libertação para mais altos voos do espírito e a compreensão mais clara, aliando-se à mais viva noção de responsabilidade. Estabelece sublimes sentimentos para a alma, renovando os centros de interesse para o campo íntimo, que se vê de imediato atraído para problemas que transcendem a experiência vulgar. A experiência vulgar aqui, a nossa experiência do dia a dia, né, aqui na Terra. Então, o terceiro parágrafo, ele já coloca, né, que o Espiritismo amplia os horizontes do ser. Conhecereis a verdade vos libertará. Era isso. A verdade da nossa vida, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. De onde viemos? Do mundo espiritual. Para onde vamos? Vamos voltar para o mundo espiritual. O que fazemos aqui? Evoluir. É aqui na Terra, no contato com o próximo, nas vicissitudes do dia a dia, é que nós evoluímos, que nós aprendemos as lições que nos são colocadas, nos são postas dia a dia. É aqui que nós temos a nossa missão com M minúsculo, né? E essa frase, missão com M minúsculo, é de uma trabalhadora da IDEFRAN, do Instituto de Estudos Espíritas de Franca, a MIMA. Ela usa esse termo. Somos espíritos em missão. Missão com M minúsculo. Porque os de missão com M maiúsculo são raros, né? Continuando. Realmente, para quem estima os padrões convencionalistas, com plena adaptação ao menor esforço, não será fácil manejar caracteres livres nos domínios da fé, porque os desvairamentos da personalidade invariavelmente nos espreitam, tentando-nos a impor sobre outrem o tacão do nosso modo de ser. E aqui ele coloca que nós, quem não, né? Quem não quer, né, a lei de Gerson, né, levar vantagem em tudo ou conseguir as coisas com o mínimo esforço? E aqui começa o nosso primeiro erro, porque nós colocamos o quê? A preguiça, né? E a gente quer colocar as nossas opiniões sobre outros, né? A gente quer colocar o nosso modo de ser sobre os outros. E não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que entender o jeito de ser dos outros. Isso eu falo para mim, porque isso é um grande desafio na minha vida. Entender até onde é o meu limite, até onde o meu jeito de fazer as coisas tem que ser o jeito correto que todos têm que fazer. Não, cada um tem o seu jeito de fazer. E eu tenho que me preocupar com o meu jeito de fazer. Eu estou fazendo do jeito certo? Eu estou fazendo do jeito correto? Esse é o jeito que Jesus nos ensinou? Dentro da nova revelação, todavia, não há lugar para qualquer processo de cristalização dogmática ou de tirania intelectual. A cristalização dogmática, a doutrina espírita não há dogmas, mas muitos de nós tentamos colocar alguns, obrigando certas, criando ou certas regras onde não tem, né? O Espiritismo não tem regras, não tem dogmas. Existem recomendações, tudo me é lícito. Desculpa, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Ou a tirania intelectual. Quantos de nós que somos estudiosos da doutrina partimos para a tirania intelectual, né? Colocando os nossos saberes na frente dos outros, porque eu sei. Nós não sabemos de nada. Nós estamos aqui todos aprendendo, somos todos alunos. Talvez, em algum momento, nós estejamos num estágio um pouco mais avançado, um pouco menos avançado, mas somos todos alunos. Se eu sei um pouco mais, ou se eu tenho facilidade de aprender um pouco mais fácil,
além de ser usado para mim mesmo, para minha evolução pessoal, tem que ser usado para que eu possa auxiliar o próximo, mas sem a arrogância de colocar essa minha inteligência, entre aspas, sobre os outros. Não, muito pelo contrário. Muitos poderes, grandes responsabilidades, já dizia o tio do Homem-Aranha. Se você sabe muito, mais responsabilidade você tem em trazer, em ajudar ao próximo, em dar a mão para quem ainda não tem essa condição. Mas não quer dizer que ele não seja inferior a você. Não, ele só não está no estágio. O estágio dele talvez ainda não seja esse. Mas quem garante que numa próxima encarnação ele não apareça num estágio melhor que o seu, em relação ao entendimento da doutrina? Então, nada de tirania intelectual, nada de se achar mais do que os outros porque você sabe um pouco mais. Quanto mais eu aprendo, mais eu chego à conclusão que eu nada sei. A imortalidade desvendada convida o homem a afirmar-se e o centro espiritual do aprendiz desloca-se para interesses que transcendem a esfera comum. Isso sim, né? Quando nós temos essa imortalidade desvendada, quando nós sabemos que a nossa real vida não é aqui, aqui nós estamos de passagem, nós temos que procurar interesses que transcendem essa esfera comum. Nós temos que procurar o quê? Caridade para com o próximo. Hoje, inclusive, a leitura do Evangelho no Lar, aliás, uma ótima ferramenta que eu recomendo a todos, né? Já falei várias vezes, aqui em casa, trouxe isso, né? Trouxe esse conteúdo da caridade. A caridade. Fora da caridade não há salvação. Jesus não nos pede para que façamos grandes eventos, para que nós criemos grandes coisas, ou como faziam os antigos, né? Cilícios, autoflagelação para provar que é cristão. Não, hoje, para você provar que é cristão no sentido de seguidor do Cristo, e não no sentido religioso, porque não sei se vocês sabem, mas Cristo não tinha religião. Cristo não tinha uma religião formada. Ele não era católico, ele não era evangélico, ele não era protestante, ele não era espírita. A religião do Cristo era o amor. A única coisa que ele pregava é o amor. Amor entre as pessoas. Amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que temos que fazer. Cada um no seu estágio. Outro dia, na aula, no curso que eu faço, teve uma irmã que falou assim, como ser caridoso, né? Como Cristo era, que é difícil. Nós não temos ainda, nós não conseguimos, por exemplo, pegar um indigente e levar para casa para cuidar. Porque a gente estava estudando a parábola do bom samaritano. Nós ainda não conseguimos fazer isso. Não conseguimos mesmo. É difícil. Quem vai pegar uma pessoa na rua e levar para casa para cuidar das suas feridas? Não vai fazer. São raros os casos. Mas ver uma pessoa ferida na rua e chamar uma ambulância, ficar com ela, acalmando ela até a ambulância chegar, você pode fazer. Dar um bom dia para um morador de rua, perguntar se ele não está precisando de alguma coisa, isso você pode fazer. Então Jesus não nos pede grandes coisas, ele só pede que nós façamos dentro das nossas possibilidades, mas que nós façamos o quê? Com amor, caridade ao próximo. As inteligências de todos os tipos, tanto quanto os mundos, gravitam em torno de núcleos de força que as influenciam e sustentam. Então, as inteligências, tanto quanto os mundos, né, nós sabemos que são vários mundos habitados, todas as inteligências gravitam em torno de núcleos de força, né, que as influenciam e sustentam. Nós somos cercados por essas energias, né? O pensamento é energia, tudo é energia. Elas é que sustentam nossas possibilidades, né? O panorama do infinito, descortinado ao homem pelo nosso ideal, atrai o cérebro e o coração para outros poderes. E a criatura encarnada, nós, imperceptivelmente induzida a operar em serviços diferentes,
parece desajustada e sedenta, à procura de valores efetivamente importantes para os seus destinos da vida eterna. Resumindo esse parágrafo no meu entendimento, quando nós vemos que não é aqui, né, a nossa verdadeira casa, que não é aqui a nossa verdadeira vida, que é transitório, nós procuramos o quê? Nós ficamos sedentos e parecemos até desajustados, como diz o texto, para que possamos operar em serviços diferentes a cada hora. A gente, caramba, o que eu posso fazer para ajudar? Onde é que eu estou falhando? Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, e a gente acaba até parecendo meio desajustado, que a gente fica querendo abraçar o mundo, né? Resolver todos os problemas de uma vez só. Calma. Vamos resolver um de cada vez. Você ainda é orgulhoso? E eu estou falando para mim mesmo. Então vamos resolver essa questão do seu orgulho? Você ainda tem alguma restrição contra alguma pessoa? Resolva esse problema. Você é avarento, egoísta? Vamos tentar ser mais humilde? Uma coisa de cada vez. Se você resolve um problema já está resolvido. Parte para o próximo. Não querer resolver todos de uma vez. Nem dá. A gente não tem condição para isso. Se nós tivéssemos essa condição, se nós já tivéssemos resolvido isso tudo de uma vez, há muitos tempos a gente já não estaria mais encarnando aqui. Talvez a gente estivesse encarnando em planetas mais avançados. E a gente está aqui ainda. As escolas religiosas oficializadas ou organizadas, presas a imperativos de estabilidade econômica, habitualmente gravitam em derredor da riqueza perecível ou da autoridade temporal da Terra, e jazem magnetizadas pela ideia de domínio e influência que, no mundo, facilitam a solidariedade e a união, de vez que a maioria dos espíritos encarnados, ainda cegos para a divina luz, reúnem-se e obedecem alegremente ao redor do ouro ou do comando sobre os mais fracos. E aqui eu não quero colocar em julgamento nenhuma religião irmã, não quero, mas muitos de nós ainda precisamos, né, de um ordenamento ou de placebos Jesus falou, né, que a gente não precisava de ir a templos ou gritar em praça pública. Se queres se aproximar de Deus, recolhe-se no teu quarto, no escuro, no fundo do seu quarto, e fala baixinho com ele que ele te escuta. Então, um dia chegará que nós não precisaremos de templos, igrejas, centros espíritas. Não precisaremos de um edifício para nos reunirmos em busca de Jesus, em busca de Deus. Quando nós entendermos que eles estão aqui conosco, Jesus, Deus, está sempre do nosso lado, e Ele manda também os seus auxiliares, que são nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, mentor, o termo que você quiser dar. Então, não precisamos de igrejas, templos, para nos dizer o que fazer. Nós temos a lei de Deus dentro de nós sabemos o que é certo e errado, então para quê? Nesse momento ainda precisamos, eu sei, e muitos, né, nós precisamos dos centros espíritas para nos reunirmos, tomarmos o passe, ouvir uma palestra, beber um copo de água frutificada. Mas nos lugares mais evoluídos, não precisamos. Por exemplo, para quem leu o Nosso Lar, em um capítulo de Nosso Lar, ou Mensageiros, ou Obreiros, as obras de André Luiz, não se fala em templo, igreja, não, lá não tem. Eles se reúnem, sabe aonde? Em campos abertos para ouvir música clássica e para ouvir uma palavra de um espírito mais evoluído, ouvir um coral. Isso os aproxima da divindade mais ainda, né? Então, que a gente entenda, precisamos desses lugares? Ainda assim, mas que é dentro de nós, é no nosso foro íntimo que a gente pode se aproximar do divino. Mas, no Espiritismo, é difícil aglutinar caracteres libertados sob o estandarte nivelador da convenção.
assim como aconteceu nos 300 anos que antecederam a escravidão política do Evangelho Redentor, o discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida superior. Ou seja, nós procuramos facilidades, né, para encontrar o acesso ao caminho. Muitas delas, as igrejas, né, e aqui ele fala de 300 anos que antecederam a escravidão política, porque foi mais ou menos no século IV que criou-se o concílio, né, de Constantino, onde criou vários dogmas da Igreja Católica, e a partir daí, a Igreja Católica começou a controlar, Jesus, controlar as palavras de Deus. Jesus não veio criar a igreja. Jesus veio nos dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só isso, né? Você não precisa de alguém para te dizer isso, né? E a igreja, historicamente, acabou se politizando, né? Ela controlava reis, rainhas, governos. Aceita as facilidades humanas para dar com largueza e desprendimento da posse. Ou seja, cria dogmas, como, por exemplo, você se confessar com o padre para ganhar o perdão. Nós já sabemos que o perdão das nossas ofensas será dado por nós mesmos quando nós corrigirmos as nossas faltas. Tudo que Santo Agostinho falava, né? Ele fazia uma análise do dia. Se ele cometeu algum erro contra um irmão, ele no dia seguinte tentava a reparação. Se o irmão vai te dar o perdão, aí já é um problema dele, não é mais seu, você fez a sua parte. Disputa o contentamento de trabalhar para servir. Busca a liberdade para submeter-se às obrigações que lhe cabem. Adquire luz para ajudar na extinção das trevas. Tudo isso é o que precisamos fazer, né? A gente aceita as facilidades humanas para dar com largueza e desprendimento de posse. Ou seja, quando você tem condição financeira, ou mesmo quando você não tem muita, você pode ajudar. Sempre há possibilidade de ajudar. A disputa do contentamento de trabalhar para poder servir ao próximo. Busca a liberdade para submeter-se a obrigações que lhe cabem, ou seja, para poder ter a condição de, no seu horário de folga, no seu horário de descanso, sempre que possível, ajudar o próximo também. Adquire luz, luz é conhecimento, para ajudar na extinção das trevas. E quando diz as trevas, é na falta de conhecimento do próximo. Está no mundo sem ser do mundo. Essa frase eu acho perfeita. Nós estamos aqui sem sermos daqui. Nós estamos aqui para aprendermos e ajudarmos a caminhada dos outros, para ajudar a própria caminhada, mas principalmente para ajudar ao próximo. É alguém que, em negando a si mesmo, busca a mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício para a jornada da ressurreição. Quem quiser me seguir, que carregue a sua cruz. E demorando-se cada discípulo em esfera variada de trabalho, observamos que eles todos, à maneira de viajores, peregrinando escada acima, cada qual contemplando a vida e a paisagem do degrau em que se encontra, oferecem um espetáculo de almas em desajuste e extremamente separadas entre si, porquanto os habitantes do vale ou da planície, acostumados aos mesmos quadros de cada dia, com a repetição das mesmas nuances da claridade solar, não conseguem esquecer, de improviso, as velhas atitudes do mundo, atitudes de muito tempo, e nem podem entender o roteiro dos que se desinteressam da ilusão, caminhando em sentido contrário ao deles, ao encontro de outra luz. Esse parágrafo, aparentemente complexo, ele nos coloca dos vários estágios que nós estamos na caminhada.
né? Cada qual contemplando a vida e a paisagem do degrau em que se encontra, oferecendo o espetáculo de almas em desajuste e extremamente separadas entre si, porquanto os habitantes do Vale da Planície, acostumados aos mesmos quadros de cada dia, com a repetição das mesmas nuances de claridade solar, não conseguem esquecer do improviso as velhas atitudes de muito tempo em que podem entender o roteiro dos que desinteressam da ilusão, caminhando em sentido contrário ao deles, ao encontro de outra luz. Me faz lembrar o mito da caverna de dragão, do dragão é bom, hein? Essa fui longe, não sei de quem é do tempo aí da caverna do dragão, né, do desenho. O mito da caverna de Platão, em que um deles tenta procurar uma outra saída, não é possível que aquilo seja, é só isso, é isso mesmo que nós temos, e ele vai em contra de outra luz, sofre, né, essa caminhada, essa ascensão, depois volta para avisar a todos, mas os outros não escutam, porque cada um está no seu tempo, cada um está no seu estágio de aprendizado. Não adianta querer a gente forçar o entendimento de um irmão que ainda não entende certas nuances. Não adianta eu querer forçar uma pessoa a entender que nós somos seres reencarnantes, se ela ainda não está no ponto de entender isso, ela ainda está na possibilidade da ressurreição no final dos tempos, em que Jesus virá, vai fazer todos ressurgirem da terra, e aí será separado o joio do trigo. Não adianta, porque cada um está no seu passo de evolução. Para mim, não tinha, desde de criança, minha adolescência, eu não conseguia entender que a vida começava, terminava, e depois a gente ia ficar dormindo, ou só teria duas opções, ou três, né? Céu, inferno e purgatório. Quem queria para o céu? Quem que é santo? Aqui na Terra ninguém é santo, né? E muitos ainda colocam nos outros o poder de nos perdoar, né? Porque o Padre tem o poder de perdoar-nos, né? A famosa extrema-unção, e os seus pecados estão perdoados. Seria bom se fosse tão fácil, né? Ninguém iria para o inferno, mas não é assim. Infelizmente, ou felizmente, não é assim. Nós encarnamos e desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, em processo contínuo de evolução, e cada um à sua velocidade. Todos chegaremos no destino final. Qual é o destino final? A angelitude, mas cada um a seu tempo, cada um na sua velocidade. Vamos fazer uma síntese do capítulo, né, para facilitar talvez o entendimento. O verdadeiro espírita busca a vida superior, ok. Aceita facilidades para melhor doar, procura trabalho para servir, busca liberdade para cumprir deveres e adquire luz para dissipar trevas. Ele vive no mundo sem ser do mundo, negando a si mesmo para seguir o Cristo e carregar sua própria cruz. Cada discípulo encontra-se em um degrau, distinto da evolução espiritual. Por isso, parecem separados ou incompreendidos pelos que permanecem presos à visão material e à ilusão de vida comum. Essa diferença de perspectiva gera o aparente desajuste, quando, na verdade, representa ascensão espiritual. Cada um no seu estágio de ascensão. Parecemos separados uns dos outros, né? Não andamos em comum, mas é porque cada um está no seu estágio, cada um aprende de uma forma, cada um entende de uma forma. Eu fiz não, né? A IA fez esse quadro para mim, e quem quiser esse quadro é só me pedir que eu mando, né? Pode mandar para o e-mail, né? Canal Aprendiz do Evangelho @gmail.com.br ou Aprendiz do Evangelho Oficial @gmail.com, não é nada de br.com. Mas os e-mails estarão na descrição do vídeo, e aí eu mando para vocês a arte e mando também o desenho. Esse foi feito através de IA, tá?
foco na segurança material, união pela conveniência, adaptação do menor esforço, isso a visão do mundo convencional. E a perspectiva da transformadora do espírito, da espírita, os horizontes ampliados, os interesses transcendentes, e está no mundo sem ser do mundo, quer dizer, ou seja, usa as experiências terrenas para servir, aprender e evoluir com desprendimento. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar, para servir e para evoluir, e cada um no seu estágio, né? Cada um no seu estágio, estando sempre à disposição para ajudar quem precisa, mas cada um no seu estágio. Um abraço a todos, até a próxima. Domingo que vem chegaremos ao capítulo 32, cujo título é Colaboração. Eu espero todos no próximo domingo para mais um capítulo do livro Roteiro. Um abraço a todos, bom fim de semana.